Fala pessoal, tudo bem? Tudo bacana com vocês? Ah, espero que sim. Deixa eu colocar aqui para falar um oi para vocês, né? Tem gente que fala assim, pô, Max, você não aparece aí no vídeo, nem um oi você fala, né? Deixa eu falar um oi para a galera aqui, deixa eu falar um oi pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bacana com vocês? Um forte abraço a todos vocês que me acompanham e me seguem. É isso aí, valeu! Olha o que a gente tem hoje aqui. Muita gente gosta desse carro, né? Honda Fit. Esse aqui é um modelinho 2010. O modelo não, né? O ano é 2010. Eu não sei qual que é o modelo desse carro, pessoal. Porque esses carros aqui, eu sei que tem o L, o XL, L não sei o que, e o X, e o Y, o Z, e alguma coisa aí. E aí o que muda é se tem banco de couro, não tem banco de couro, a motorização e tudo mais. Mas para aqueles que são aficionados, eu deixo o meu curtir aí e você pode colocar no comentário aí o que você acha que é. Eu sei que esse aqui é 1.4. Eu acho que deve ser modelo EX, talvez, por conta do banco ser banco em veludo. Eu acredito que sim, mas aí deixa para os mais hábeis aí, essa parte aí de definir que modelo que é, porque aí a gente não pode falar nada errado, né? Então vou ficar quieto aqui, tá bom, pessoal? Mas eu tenho aqui hoje, pessoal, esse Honda Fit. Esse Honda Fit, ele é do Bruno. Deixa eu pegar vocês aqui. É do Bruno, um cliente nosso aqui, tá na oficina com a gente aqui desde 2020. É um carro que vem fazendo manutenções com a gente aqui periodicamente. Ô Max, periodicamente quanto? O que é periodicamente? É de 6 em 6 meses, tá bom, pessoal? Semestralmente, de 6 em 6 meses, o Bruno traz o seu carrinho aqui na oficina pra gente fazer aí a manutenção devida, ou seja, troca de óleo, troca de filtro, parte de freio, o que tiver que fazer, ele encosta o carro aqui e fala, Max, olha aí no sistema, vê o que precisa para fazer aí no carro. E assim a gente vem seguindo aí desde 2020, ano em que ele me conheceu aqui. Olhei no sistema, eu vou mostrar já para vocês isso aí. Tá bom? Então vamos dar um tour aqui no carro para a gente dar uma olhada no estado geral do carro, tá? Inclusive esse jogo de roda foi feito serviço com a gente, tá bom, pessoal? De repintura, desempenho, tirar ralado, tudo isso foi feito com a gente aqui. Deixa eu ver se o Bruno andou dando umas raladas aí, ó. Tem umas pegadinhas aí, ó. Ele andou dando umas raladinhas aí, ó. Mas esse serviço de repintura a gente faz aqui também, tá bom, pessoal? Caso você tenha interesse, não só na parte de pintura, como de manutenção, entra na descrição do vídeo, tem o meu contato aí, você vai localizar meu telefone e entra em contato comigo direto via WhatsApp, ok? Tem a forma aí. Não conseguiu olhar a descrição do vídeo? Clica em comentário, primeiro comentário fixado do vídeo aí, também tem a forma de você entrar em contato comigo. Tem também aí no canal, pessoal, ou aqui ou ali, né, vamos falar assim, mas no canal, pessoal, tem uma playlist Honda e uma playlist também Fit. Então, se você for lá na playlist Fit ou na playlist Honda, você vai encontrar outras manutenções. Não é o caso desse carro, mas tem bastante manutenção aí na parte de regulagem de válvulas, troca de correia, foi feita nesse carro também. Eu não me lembro se eu consegui registrar na ocasião, na época, e postei no canal, mas tem outro Fit também que eu postei no canal aí, fazendo a regulagem de válvulas, a troca da correia, verificando os eletroinjetores, né, quanto à estanqueidade, a vazão, né, trocando o reparo, a descontaminação e descarbonização do corpo de borboleta TBI, tem aí no canal. Eu faço esse serviço aqui na oficina, tá? Tem registro aí, provavelmente desse carro,
não me lembro bem, e também de outros que eu fiz aqui já na oficina, esse tipo de manutenção aí, tá bom? Então, eu faço vários serviços. Entra na descrição do vídeo aí que você vai ver os tipos de serviços que eu faço aqui, ou vai aí na playlist para você assistir, né? Ah, deixa eu assistir como é que o Max trabalha aí, como é que ele fez o serviço de regulagem de válvula, descarbonização do corpo de borboleta, troca de óleo. Eu quero dar uma olhada como é que ele faz o serviço para ver aí como que ele trabalha e de repente está levando o carro para ele. É legal você assistir porque você já vem aí preparado, tá bom, pessoal? É isso aí. Pô, Max, você me assusta assim. Não, pessoal, não assusto não. Eu falo preparado porque você já vai entender como que eu trabalho, tá bom? Tem gente que recomenda a oficina aqui. Ah, vai lá no Max que ele trabalha bem. Só que quando a pessoa chega aqui, me recomendaram o seu trabalho. Mas o que é bom para uns não é bom para outros. Então a recomendação às vezes não é muito legal. Em certo sentido, obviamente. Às vezes tem pessoas que vêm através da recomendação e elas gostam muito do atendimento, do trabalho de um todo. Outras já nem tanto, tá bom, pessoal? Mas você que me acompanha aí, dá um pulinho aqui na oficina. Vamos apertar as munhecas, como diz o meu amigo do Diário de Bordo de um Caminhoneiro, né? O Jair, Diário de Bordo de Caminhoneiro. Um grande abraço ao Jair. É isso aí, Jair. Abração para você. Se alguém acompanha ele também, fala que eu mandei um abraço para ele e citei ele aqui. Tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o Honda Fit do Bruno, que trouxe hoje. E hoje o serviço vai ser bem básico, simplesinho. É só troca de óleo, tá bom, pessoal? Só mesmo a troca de óleo e acredito que alinhamento e balanceamento. Por quê? Porque a parte de freio tá em dias. Foi verificado freios e trocado, né? Sistema de freio aqui em maio do ano passado, então não deu um ano, então ainda não está no prazo de fazer verificação em freio, nem mesmo troca de fluido de freio, ok? O que mais que está em ordem aqui que está em dia? A parte de motor também está em ordem, tá? Tá vencendo, ainda tem um prazo ainda a vencer aí. Eu vou falar isso já já para vocês do serviço que eu fiz aqui de regulagem de válvulas, troca de correia, dos eletroinjetores e descarbonização do TBI. O que está vencido aqui é o óleo e o filtro de óleo. Nem mesmo o filtro de combustível, filtro de ar do motor, o elemento filtrante está vencido, porque esse serviço foi feito há menos de um ano atrás, tá? Então ainda não deu um ano e não deu 10 mil quilômetros da troca dessas peças, né? Filtro de ar e filtro de combustível. O prazo pela norma técnica da reparação é uma vez ao ano ou a cada 10 mil. Então nem um ano nem 10 mil, então não precisa trocar o filtro de ar do motor, né? O elemento filtrante, nem o filtro de combustível. Agora o óleo sim e o filtro de óleo. Por quê? Porque já passou o prazo de 6 meses, tá bom? Ou 5 mil quilômetros para perímetro urbano, uso severo. Então esse é o prazo que eu sigo aqui na oficina por conta da norma técnica da reparação, prescrita lá na norma técnica da reparação, e o regime de uso que o proprietário faz, ok? Então pelo regime de uso, esse é o prazo definido aí para o Bruno, tá bom, pessoal? Tem outros prazos para outros tipos de uso. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas é esse aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje é esse serviço básico, simplesinho. Estou só registrando porque esse aqui é mais um caso daqueles que eu mostrei lá, o Fiat Mobi, eu mostrei do Clio, né? O carro que eu cuido já há muitos anos, o Corsa do Zé Carlos, ok? Então tem vários casos aí que eu cuido já há muitos anos. Então eu tenho o prazer de registrar essa situação onde eu já cuido por um bom tempo e mostrar o resultado de uma boa mão de obra, né? Quando você faz o que está ali prescrito na norma técnica da reparação, qual é o resultado? Então isso eu venho registrando em alguns vídeos para cá. Eu venho mostrando isso, olha, carro que eu cuido há tanto tempo, há tanta quilometragem, há tantos anos, olha como é que fica após tanto tempo, quando você faz, né, conforme o prescrito na literatura, papapá. Então eu venho mostrando isso, tá bom, pessoal? Então esse aqui é mais um caso que eu vou registrar aqui, mostrar para vocês
como tem sido feito, né, a manutenção. Vamos ver a quilometragem do carro. Vamos olhar aqui, deixa eu ligar a câmera, aqui a luz, né? Pronto, ó. Banco de veludo, ok. Vamos entrar aqui, deixa eu tirar esse pipipi que não dá. E eu vou ligar aqui, pessoal, ó, pra gente verificar qual que é a quilometragem do carro. Olha lá, ó, 115 mil, tá bom? 342. Então hoje, né, nós estamos em março de 2024 e o carro tá aí com 115 mil quilômetros rodados. Essa é a quilometragem aqui do Fitzinho do Bruno. Tá com multimídia da Pioneer aqui bacana, tá? Esse carro é câmbio manual, ok? Tem que pisar na embreagem para trocar as marchas, não é automático, ok? E temos aqui uma situação possível, né? Brevemente, eu já passei isso aqui para o Bruno, já desde o ano passado, de troca de embreagem, tá bom, pessoal? Esse carro já está precisando, porque eu consigo perceber ali no pedal da embreagem uma resistência, né? Tá muito pesado, tá duro o pedal da embreagem, inclusive ele tá muito alto também. A gente precisa soltar muito o pedal, tá? É característico, né, de embreagem já cansada, saturada. Então eu já venho passando isso pro Bruno desde o ano passado. Bruno, embreagem, ele tá segurando. E obviamente que ele está segurando por questões financeiras, tá bom, pessoal? Porque a vontade dele com certeza seria já ter feito a embreagem logo assim que eu passei para ele a necessidade, tá bom? Então 115 mil já deu aí o que tinha que dar. Eu nem sei quando que foi e se foi trocada já essa embreagem. A gente só vai saber na hora que fizer o desmonte. Eu acredito que nunca foi trocada porque o carro está com o Bruno já há um bom tempo. Vamos dar uma olhada aqui qual é esse tempo. Esse carro veio para mim logo que o Bruno comprou ele. Então foi um pouco antes desse tempo aqui, tá? Aquisição. E quando foi em setembro de 2020, ele trouxe o carro para mim começar as manutenções, tá? Então o carro na ocasião estava com 68 mil rodado aí. Aqui eu marquei que o carro é 2010, motor 1.4. Então ele entrou aqui para mim começar a fazer as manutenções em setembro de 2020, o carro estava com 68 mil rodado. Hoje, pessoal, nós estamos em março de 2024, ok? Qual a quilometragem? 115 mil, tá bom? Então aí a gente faz aqui o balanço, tá? Foram um total de 3 anos e meio, né? 3,6 anos, 3 anos e meio, certinho aí. Ele rodou, né, 47 mil quilômetros. Então de 68 para 115 você tem 47 mil. Então se a gente fizer a conta aqui, ó, ele tem uma média mensal de 1.120 km mês, tá? Eu considero muito. O ideal seria ele ter rodado aí 36 mil km, que daria a média de 10 mil por ano, né? Então ele teria que ter rodado 36 mil, é isso? Ou eu estou falando besteira? 30 mil se fosse 3 anos, mais 6 meses, é isso aí mesmo, tá bom? É mais ou menos isso, né? Porque um ano tem 12 meses, e aqui a gente está falando em meses, mas aqui a gente está contando como um inteiro, mas não é um inteiro de 10, é um inteiro de 12, ok? Então são 3 anos e 6 meses, tá? Então esse carro, ele deveria estar aí com aproximadamente 35, 36 mil rodado aí, que daria essa média aí de 10 mil por ano. Ele rodou mais, tá vendo que a diferencinha que faz, pessoal, tá? Então o carro tá com 47 mil rodado na mão dele, ele já comprou o carro com 68 mil, tá bom? Então por isso que eu acredito que esse carro não foi trocado em embreagem, só se a pessoa queimou a embreagem desse carro quando ele era novo, né? Mas eu não acredito nisso. Até porque 47 mil não seria suficiente para desgastar a embreagem. Então eu acredito que agora, né, com 115 mil, e eu estou sentindo a embreagem bem cansada ali, essa embreagem é original, sim. Não acredito terem trocado antes desse prazo dos 68 mil, tá bom? Então
O Bruno rodou 1.120 por mês aí com o carro, tá? 3,6 anos, né? É o tempo que eu estou fazendo manutenção no carro aqui, 47 mil. Então esse é o tempo que o carro está aí sobre minha gestão. Tá dando agora, pessoal, o prazo aqui, ó, tá? De novamente termos que efetuar em manutenções na regulagem de válvula, troca da correia, os eletroinjetores, logo as velas de ignição. Qual é o prazo? Esse prazo ele vai entre 40 e 60 mil, aqui está dando 47, né? Entre 40 e 60. E o prazo ele está entre 4 e 5 anos. Então, ou seja, por quilometragem ele já alcançou o mínimo aqui, está com 47, seria 40. Agora, em tempo, ele ainda não alcançou o tempo mínimo. Então, 3,6, tá? Então, mais 6 meses ele vai estar com 4 anos. Se a gente colocar uma média de 1.120 aqui, né, em 6 meses, ele vai ter aí mais 6.600 quilômetros aí. Então, se eu pôr 6.600 em cima de 47, a gente vai ter 52.000 km rodado e 4 anos. Então, observem que ele já está aí esbarrando, né, naquele prazo prescrito pela norma técnica, onde a oficina independente tem que se apoiar para fazer a manutenção, que é novamente a regulagem de válvulas, a troca da correia, do rolamento, a troca dos reparos, a descontaminação, descarbonização do TBI, ok? Então tem aquela manutenção que foi a primeira que ele fez aqui comigo, e novamente está chegando o prazo. Só que vai juntar com isso aí, pessoal, a embreagem. Esse que é o problema todo, que eu já venho desde o ano passado passando para o Bruno. Olha, Bruno, não deixa acumular, porque vai acumular a manutenção do motor com a embreagem, e se romper a embreagem, você vai querer arrumar a embreagem e não vai fazer a do motor. Beleza, vai postergando a do motor. Caso venhamos a ter algum problema aí na parte do motor, fica difícil apontar, né? Ah, quem foi o culpado? Foi porque não fez a manutenção? Não, a situação é essa. Tem que conviver com essa situação, tá bom, pessoal? Então, assim, eu faço uma gestão aqui e comunico o proprietário. E vou passando isso sempre a cada revisão. Já tem pelo menos umas 2 revisões, né, para trás aí, que é semestral, que eu já venho comunicando o Bruno dessa necessidade de efetuar o reparo antes na embreagem, para que não acumule com a manutenção aqui do motor, tá? Pode vir a acontecer, devido à necessidade dele, o rompimento da embreagem, vai ter que fazer a embreagem e não vai mexer no motor. Pô, Max, e aí o motor vai passar dos 60, vai para 70 mil, né? 5 anos de uso? Eu não sei, pessoal, pode acontecer. E aí, que é aonde eu digo, quando você tem isso anotado por escrito e sabe que fez de fato o conjunto, né, de manutenções, o kit todo ali, você sabe se aguenta, não aguenta, se suporta, não suporta. Ah, Max, é provável que suporte ele rodar aí mais 10 ou 20 mil além do prazo prescrito na norma técnica. Rodar 1 ano a mais do que o prescrito na norma técnica. Sim, pessoal, é possível que suporte. Mas vale lembrar que, por exemplo, o rolamento aqui que foi colocado na correia do tensionador é um rolamento paralelo. E o rolamento paralelo a gente sabe que ele tem menos qualidade, ele tem menos dureza no aço, na construção ali, o metal, né, a lubrificação desse rolamento. A correia foi posta uma correia paralela, então a vida útil dessa correia é menor, por isso que o prazo na norma técnica ele é todo reduzido, ok? E outra coisa que tem que lembrar é que esse carro anda muito no perímetro urbano, ou seja, o motor está funcionando, ok? O ar-condicionado ligado ali e tal, o motor funcionando o tempo todo, mas não está contabilizando no odômetro. O odômetro é aquele que marca a quilometragem. Então, o carro parado no trânsito, ele está funcionando, mas não está contabilizando, ok? Então, eu costumo dizer que a gente dobra a quilometragem do carro. Então, é como se esse carro aqui tivesse rodado 94 mil km. Nossa, Max, 94 mil, então tá na hora aí de trocar muita coisa, tal. Sim, se a gente for levar para esse lado, sim.
Então, tem que se tomar cuidado, tá bom, pessoal? Na hora de fazer as manutenções e anotar os prazos, entender como é que funciona tudo isso. E cada caso é um caso. Quanto mais peça original você conseguir colocar, a probabilidade de aguentar e suportar mais é melhor. Só que à medida que o carro vai ficando mais antigo, como é o caso aqui do nosso Fit, você vai tendo mais dificuldade de encontrar peça genuína, peça original. O preço dessas peças, porque você tem uma maior procura e uma menor oferta, sobe muito, então você acaba indo para a área de reposição paralela, né, as peças paralelas, e aí a gente começa a ter diversos problemas aí relacionados à durabilidade, né, e outras peças começam a ficar comprometidas aí por conta das peças paralelas que foram instaladas, tá bom, pessoal? Então, esse cuidado tem que ter. Então, carro não dura para sempre, não é para sempre. Chega uma hora que vai ficando inviável aí a manutenção e é assim que acontece, tá bom, pessoal? Não tem como você fazer o carro ficar perpétuo. No máximo você vai conseguir ir pondo peça, a hora que ele não aguentar mais, não tiver mais a peça, não tiver mais jeito, não tem jeito. Você vai ter que sucatear o carro, ok? Também botar a peça no carro e parar ele e não usar não faz muito sentido. Então fica aí a questão toda, tá bom, pessoal? Então eu venho orientando muitas pessoas aqui, cuidado com isso. Ficar muito tempo com o veículo é bom, é legal, mas nos dias atuais está complicado porque a dificuldade de encontrar mão de obra, e quando se encontra a mão de obra tem a necessidade da peça ser boa, né? Ter qualidade, ou seja ela original ou paralela. Paralela a gente sabe que normalmente tem menos qualidade do que a genuína. Em alguns casos você encontra peça paralela com uma qualidade igual ou melhor do que a genuína. Alguns casos, não são todos, tá bom? Mas na maioria das vezes a peça paralela ela tem menos qualidade. Então é isso aí, tá bom, pessoal? Que eu tenho para passar para vocês. Abram os olhos, é isso aí. Pô, eu quero um carrinho desse, eu quero um Hondinha Fit desse, eu quero um mais antigo. Beleza, como é que você vai cuidar dele? Você vai pôr peça paralela? Aonde você vai fazer a manutenção? É você que vai fazer a manutenção ou você vai pagar para alguém fazer a manutenção? Esse alguém está de acordo com a sua ideia de pôr peça paralela ou pôr peça original? Como que é? Tem tudo isso aí, tá bom, pessoal? Então, muito eu tenho orientado os meus clientes, todos eles sabem, né? O Bruno, inclusive, sabe disso. A gente sempre tem muitas conversas aqui. Ele gosta muito de vir aqui, principalmente por essa parte toda da orientação, ok? Ele está tentando encontrar uma forma e um jeito de ter carro, fazer manutenção e tudo mais, né? O que todo mundo quer, né? A gente quer encaixar o carro aí no orçamento de todo jeito, só que chega uma hora que a gente é obrigado a trocar o carro devido à idade do carro, ok? A gente começa a ter problemas até com relação ao seguro, né? Tem uma série de outros detalhes aí também, tá bom, pessoal? Mas a manutenção é o que mais tem pesado aí. Então, um carro 2010, como é o caso desse, já são 14 anos de uso, relativamente o carro tá bom, né? A gente tem carroceria, ainda tem segurança aqui, mas já são 14 anos de uso. E aí, o custo de manutenção ele sobe demasiadamente. É o que está acontecendo com muitas pessoas aí. Tem um carro que tem 14, 15 anos de uso, mas o custo de manutenção está muito, muito alto para fazer o projeto, para fazer o modelo do carro ali funcionar com segurança, funcionar adequadamente. E aí o que acontece é que muitas pessoas vêm colocando peças de muito baixa qualidade no carro, o que ele não aguenta e começa a dar mais problemas ainda, ficar muito mais caro, tá bom, pessoal? Então são poucos os casos que você vai encontrar de veículos que tem mais de 10, 15 anos aí, como é o caso desse, né, 14 agora, em bom estado de conservação, com poucas coisas a serem feitas, mas isso não quer dizer muita coisa, tá bom? Porque a gente vai comprar o carro, se você imagina você aí comprar um veículo desse, como é que você vai seguir? Vai continuar trazendo aqui para mim fazer a manutenção? Como é que eu vou falar com você aí? Como é que vai ser? Se eu já estou apontando que esse veículo, né, tem toda essa situação aí problemática de reposição de peça. Ah, mas a Honda tem peça e tem. Até quando vai ter?
Quantos anos mais para frente a gente vai ter peça de reposição? Tem muita gente que não sabe que tem montadora aí destruindo peça nova, porque o seu centro de distribuição está lotado de peça, eles não vendem, as peças não querem mais vender, a montadora está dando ordem para destruir. Por quê? Porque está entrando muito projeto novo, tem gente copiando demais aí as coisas, entendeu? Tá tendo um mercado negro aí de peça de reposição original, que as montadoras estão descobrindo isso aí, então elas estão acabando com tudo isso. Então não fique esperando que você vai ter peça de reposição aí fácil, original e tal, porque não vai ter não, tá bom? Então, se você quer ter um modelo desse, tenha ele guardado na garagem e use muito, mas muito pouco, ao passo que você não tenha quase que fazer manutenção. Mas aí a responsabilidade é sua por não fazer a manutenção, ok? Faça você mesmo a manutenção do seu veículo. É isso aí, tem que ser assim, tá bom? Nossa, Max, você é chato, hein? Ah, pessoal, desculpa aí, mas tem muita gente que quer jogar a responsabilidade no colo do mecânico, aí, no colo do reparador, e não assume a responsabilidade daquilo que tem, tá bom? Eu vejo muito isso aí. Beleza, pessoal? Bom, eu vou subir o vídeo agora e vou subir o carro aqui também, né? Eu tenho que colocar ele aqui no elevador, posicionar ele aqui no elevador, erguer o carro aqui para fazer a sangria, né? Para tirar o óleo aí, escoar o óleo do motor, tirar o filtro. E aí, sendo possível, se eu achar necessário, eu já venho com mais um videozinho para vocês aí da parte inferior, né? A parte de baixo ali. Vamos ver se está tudo sequinho, se está tudo bacana. Eu espero que esteja, porque é natural, né? Esses veículos, inclusive eles são bem resolvidos quanto a essa situação de vazamentos e tudo mais. A arquitetura de construção é muito boa, então é de se esperar que esteja muito bem resolvido ali essa parte de vazamento. Não tenhamos nenhum vazamento, mas vamos dar uma olhada, né? Nunca devemos confiar 100%. Então vamos levantar no elevador, dar aquela olhada por baixo, ver como é que tá. E sendo possível, eu faço um registro da parte inferior, da parte baixa do veículo aí, tá bom, pessoal? E aí eu comento com vocês um pouquinho também sobre a parte de baixo ali, tá bom? Mostro o óleo, tal como eu venho fazendo. É só mais um registro aí desse Honda Fit 2010 com 115 mil quilômetros, onde eu venho fazendo gestão aí já por 3 anos e meio, ok, pessoal? 47 mil quilômetros está passando na minha mão aqui, tá bom? No final do vídeo agora aí vocês vão conseguir ver uma playlist, que é a playlist do Fit. Entra nessa playlist que vai aparecer, ou algum vídeo que eu vou sugerir aí para vocês aí, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.